Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai discutir a inteligência artificial e os seus impactos no mercado de trabalho. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o professor universitário Sérgio Yoshioka, quem desde já dou aqui as boas-vindas. Professor Sérgio, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto com você, Anderson. Muito obrigado. Que legal. Professor Sérgio Yoshioka, a inteligência artificial é um assunto que ela de alguma forma não tem jeito, ela traz alguns conceitos que estão envolvidos nela, inclusive questões relacionadas aos impactos socioeconômicos. A questão que eu gostaria muito de te perguntar: o que dentro deste conceito é realmente verdadeiro e o que de repente é um balão de ensaio, né, que a gente pode ouvir e talvez não se preocupar tanto? Como é que a gente pode ver esse conceito, professor? A inteligência artificial é uma técnica, uma tecnologia que veio, assim como teve a Revolução Industrial, que veio a transformação muito, né, do processo laboral de trabalho, ela vem ajudar muito no processo de automatização de muitas tarefas. O que é fato? Ele realmente vai ajudar muito a sociedade em muitas atividades repetitivas, tornando isso daí mais ágil, mais produtivo, mais rápido. Agora, a inteligência artificial também tem limites. O pessoal comenta muito da inteligência, da singularidade da inteligência artificial. O que é singularidade? Ele tomar onisciência, né, tornar independente. Eu acredito que ainda falta muito para isso. E assim, do ponto de vista social, ele vai trazer um impacto muito positivo para a sociedade, ajudando em muitas tarefas. Por outro lado, vai causar desemprego, principalmente atividades repetitivas. Então eu vejo ele como uma tecnologia, assim como teve a Revolução Industrial. É esse meu ponto de vista em relação a isso. Professor, quando nós falamos, e nesse ponto eu queria que o professor aprofundasse um pouco mais, as questões socioeconômicas no sentido de a inteligência artificial tirar oportunidades de trabalho de funções que de alguma forma podem ser realizadas por não humanos. Nessa perspectiva, o que a gente pode esperar, professor? Atividades que envolvam muita repetição, algo que você tenha, né, por exemplo, o chatbot, quando você tem uma série de perguntas que normalmente é alguém que atendimento, tudo, isso ele vai incorporar, não tenho dúvida que vai ficar muito cada vez mais forte com a inteligência artificial. Algumas ações que você tem que pegar e fazer, que você depende de alguns cálculos, algumas análises, né, mais aprofundadas. Ele vai ter uma capacidade de processamento muito maior que o ser humano, ele tem uma precisão muito grande, e o detalhe, ele trabalha com dados históricos, principalmente com dados históricos. A partir disso daí, ele consegue fazer uma projeção e consegue determinar melhores soluções, melhores caminhos em cima disso daí. Então é uma coisa que vai mudar muito. O que eu penso? Tem setores, assim como foi na época da Revolução Industrial, que vão deixar de existir. Então, atividades que são muito repetitivas, como eu estou dizendo para você, que vão desaparecer, vai ter um problema, um gap muito grande para as pessoas. O que é? É a alfabetização digital, é o conhecimento, é a capacitação. Eu vou dar um exemplo. Eu entendo que a programação vai ser um skill, uma habilidade fundamental para os profissionais de todas as áreas. Nem todo mundo vai ter essa habilidade, essa competência. Tem alguns que vão ficar alijados do mercado de trabalho, não vão conseguir exercitar. Há um bom tempo atrás se perguntava: você sabe utilizar computador? Hoje ninguém pergunta. É a mesma coisa com programação. Eu vislumbro isso. Algumas competências, habilidades e desenvolvimentos vão ser necessárias e fundamentais, e tem muitas pessoas que não vão conseguir ter essa competência, essa habilidade desenvolvida, seja por falta de recurso ou oportunidade em cima disso. Professor, nessa perspectiva, eu vou pedir para que o professor faça uma análise de um dado aqui do Fórum Econômico Mundial, que alerta que em 2030, 85 milhões de empregos podem deixar de existir. É nessa perspectiva que você está falando? Envolve isso, porque sem dúvida a automatização, o processo de digitalização dos negócios também acaba ocorrendo o quê? Você diminui a necessidade de pessoas. Que nem a parte, né, no processo fabril, industrial, tudo. Então, realmente, vai diminuir muito as oportunidades. Vão ter oportunidades, mas pessoas com mais especialização, com mais conhecimento.
Então, o cenário que se vislumbra, né, no mundo mais adiante, em 2030, é um cenário que é muito desafiador do ponto de vista de educação, empregabilidade, fome e outras coisas. Mas, sem dúvida nenhuma, penso que a inteligência artificial e outras questões que vão surgir, né, da parte tecnológica vão ter um impacto muito grande na sociedade, como aconteceu no passado, né? Então, no passado, tiveram as questões que evoluíram e empregos simplesmente desapareceram. O ascensorista não existe mais. Sim. Né? Então, assim, vão ter outras coisas que vão ter. 2030, por isso eu acho fundamental as pessoas se capacitarem na parte digital, na parte de tecnologia, porque isso daí vai ser pré-requisito para tudo. Você vai ter o que a gente chama de computação ubíqua e pervasiva, ela vai estar presente em todo lugar e a gente vai usar ele cada vez mais de forma intensa. Os carros, por exemplo, cada vez mais os fabricantes de carro acabam contratando mais gente, engenheiros de computação, do que engenheiro mecânico, porque cada vez mais está o quê? Com eletrônica embarcado, com sistemas computadorizados embarcados. Então, isso é uma tendência cada vez mais forte, mudando até o cenário e perfil de indústrias. Professor, uma análise. Muitos cargos, muitas ocupações vão deixar de existir. Porém, pelo outro lado da ponta, muitas oportunidades vão surgir. Queria que o professor falasse um pouco sobre isso. O que acontece? Toda a informação, né, cada vez mais, ela tem um valor muito grande na sociedade, no mundo como um todo. Tratar informações, lidar com informações, profissionais ligados à área de informação, tratamento de informação, vai ter muita oportunidade. A parte de análise de dados, cientista de dados, e isso cada vez vai ter um valor maior na agricultura, na parte relacionada a transporte, na área de comunicação, como a tua área, por exemplo. Você vê a rede social hoje cada vez está mais presente e cada vez mais a gente vai mudando, transformando, mas a comunicação continua existindo. O que eu quero dizer? Penso eu que ao longo do todo o tempo a gente vai ter muita mudança, muita oportunidade, tem profissões que a gente não imagina e que vão surgir coisas que a gente não conseguia imaginar. Por outro lado, algumas que o pessoal posta muito são coisas que são mais sonhos do que realidades, né? Todo mundo quer ser youtuber, todo mundo vira youtuber, vira um sucesso. Não. É que nem ser jogador de futebol, todo mundo Sim. sonha. Então acho que tem um lado que a gente tem que pensar assim, trabalhar, né, pesado, estudar muito, fazer as coisas. Penso eu que a gente tem que entender esse mecanismo e, para mim, é fundamental sempre estudar, se capacitar nas novas tecnologias, no novo mundo e ter muita flexibilidade. São as chamadas soft skills, que são habilidades importantes para você viver nesse mundo que envolve muita mudança e muito impacto que está por vir. E como é que o professor observa o sistema educacional para preparar uma sociedade para essa realidade que não está tão distante? Aliás, ela já é uma realidade presente, né, professor? Você falou uma coisa que os alunos todo mundo fala ChatGPT, todos os alunos sabem o que é ChatGPT e usam. Eu sou de uma linha e acredito muito que você não pode falar, não pode usar, você tem que usar com sabedoria. Vou dar um exemplo, um aluno quer fazer alguma pesquisa no ChatGPT, ele tem que ter discernimento, tem que ter vocabulário, saber construir coisas elaboradas. Se ele não tiver um bom vocabulário, uma boa formação, ele não vai partir só para perguntas básicas, não vai usar todo o potencial existente do ChatGPT. Então eu defendo muito fortemente que a parte relacionada à comunicação, à expressão, ao vocabulário, toda essa parte seja melhorada para que as pessoas possam usar melhor. Como professor, sem dúvida nenhuma, ele agiliza muita coisa. Você vai preparar um material, revisar um material, ele dá muitas dicas e é uma ferramenta útil. Tem várias empresas, inclusive, que adotam o ChatGPT como ferramenta de trabalho. Empresas de tecnologia, empresas grandes, com 6, 7 mil funcionários, adotaram. Pessoal, todo mundo tem que usar o ChatGPT para desenvolver soluções. Faz parte do dia a dia. Então, do ponto de vista educacional, é algo que veio para ficar e a gente tem que usar da melhor forma possível, com discernimento. Não é copiar e colar, como eu falo para alguns alunos. Você tem que pegar, entender o que está sendo feito. Tem que ter uma análise crítica. Nem tudo que ele dá de resposta é correto. Você tem que entender. Então, se você tiver o processo de análise, você tem crescimento. Se é copiar e colar, não tem nada. No fundo, você está dizendo que a inteligência artificial, ela também depende muito da contribuição do ser humano.
Ah, sim. O próprio ChatGPT ele trabalha em cima de uma base histórica, né? Todo um conjunto de dados que ele tem armazenado, se não me engano, até 2023. Ele faz uma pesquisa, coleta e te devolve. Então ele depende de informações. Eu posso citar alguns exemplos que se eu fizer uma pergunta para o ChatGPT, ele não vai responder, porque eu trabalhei em projetos que são coisas bem específicas, eu diria assim, reservadas, que você não vai encontrar na internet, ele não vai conseguir responder. Então, o que é público, tudo bem, mas tem questões que não são públicas, são reservadas. E eu posso dizer que essas daí não vão estar em domínio, ele não vai conseguir responder. Porque eu trabalhei em empresas de tecnologia, coisas que a gente desenvolveu, ou que tive a oportunidade de trabalhar, que não vai para a internet. E aí o ChatGPT não tem acesso, não tem como responder certas coisas. Entendi. E na perspectiva de mundo, professor, olhando no sentido de relacionamento humano, como é que o professor compreende, por exemplo, essa realidade pautada na inteligência artificial? Porque existem coisas que estão no campo da subjetividade Sim. que só está no ser humano. Como é que o professor vê essa questão? O que acontece, né? Você disse bem, né? A questão da subjetividade das pessoas, né? A questão da empatia, vários aspectos. A inteligência artificial, ela é algo que foi criada pelo homem, trabalha pelo homem. Tem algumas coisas que eu queria comentar, tem o tal do cognotóis, que são brinquedos eletrônicos com inteligência artificial para acompanhar a evolução da criança. O que acontece? A ideia é que a criança vai evoluindo, ele vai acompanhando. Do ponto de vista humano e tudo mais, ele não pode substituir o relacionamento entre as pessoas. Por exemplo, o toque. Né? O toque. Sim. Ele não vai ter o toque. O toque, o carinho, isso daí é alguma coisa humana e o contato é fundamental. A inteligência artificial não vai conseguir fazer isso daí. Então, esse lado, né, do tocar, do falar, do olhar no olho, do sentir, isso daí ele não consegue. Então, sem dúvida nenhuma, ele não vai substituir os relacionamentos. O que existe muito hoje, eu vejo, existe uma dependência muito, principalmente dos jovens, em relação ao celular. Você vê o jovem direto no celular, independente. E isso daí chega ao cúmulo de ele até na própria casa, em vez de falar pai, mãe, manda mensagem para o pai e a mãe. É um negócio muito estranho, muito bizarro, mas é uma cultura. Aí a gente está tendo um problema que, assim, as pessoas estão se falando menos, as pessoas estão tendo menos isso daí. Aí eu acho que extrapola a inteligência artificial, que vem também com a ilusão de que vai tornar elementos, né, mais humanos. Mas ele não é humano, é uma máquina. Sim, mas essa ausência de relacionamento que o professor diz, né, desse relacionamento excessivo homem-máquina, homem-celular, isso de alguma forma vai impactar nas relações e também no mundo do trabalho, porque nós construímos coisas, projetos com pessoas. Sim. O ser humano, por definição, né, e ele é um ser sociável, ele precisa, né, ter toda essa parte. Cada vez mais, com o uso de máquinas, o que acontece? Em inteligência artificial, você tira um pouco, né, desse contato humano, que você acaba interagindo muito com as máquinas, né, com interface humano-computador, ou como, né, cérebro-computador, e aí você vai interface com máquina. Eu sinto, né, que isso é alguma coisa que a sociedade está perdendo, essa questão humana, questão do contato, do olhar, de tudo mais. Então, sem dúvida, minha visão é que vai piorar e também tem mais problemas psicológicos e tudo mais, porque as pessoas estão se relacionando menos. Numa rede social, por exemplo, a pessoa vomita tudo que quer, do jeito que quer, como quer. E às vezes ele não pensa nas consequências. E eu acho que a gente começa a perder exatamente a humanidade, que é o lado, né, do conversar, do falar, do olhar, como a gente está fazendo. Sim. E tudo mais. Então a inteligência artificial ele vem como mais uma ferramenta, mas sem dúvida nenhuma, penso eu, que ele vai causar algumas questões do ponto de vista de diminuir a relação entre as pessoas, porque as pessoas vão utilizar mais a inteligência artificial. Como hoje muita gente fica na internet, fica nas redes sociais o dia inteiro, né? A pessoa não consegue deixar de ficar. Interessante. Bom, nós estamos conversando aqui com o professor universitário Sérgio Yoshioka sobre a inteligência artificial e os seus impactos no mercado de trabalho. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, a gente volta na sequência. Um minutinho só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Caiu no chão, quebrou, molhou o seu celular. A melhor assistência em tudo em acessórios, se liga agora, eu vou te falar. Amigo, sem
100% celulares. É a melhor, eu te digo. Tem toda a qualidade, preço garantido. É 100%, celulares. É 100%, celulares. É 100%, celular. Fale com seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. Procurando um plano de saúde para toda a família, com consultas presenciais e online? Venha para o Poup Saúde. Plano para você e mais 4 pessoas da sua família, com aplicativo exclusivo de pronto atendimento online, por apenas R$ 32,90. Descontos especiais em parceiros. Clínica própria para atendimento de consultas e exames para toda a família. Poup Saúde. Solução em saúde. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Exames de sexagem fetal, toxicológico e beta-HCG é no Ultra Labor. Preços acessíveis que cabem no seu bolso. E mais, check-ups para homens, mulheres e crianças com resultados rápidos pelo site, na palma da sua mão. Venha nos fazer uma visita. Avenida Cecília Meireles, 768 no Zanaga, em Americana. Ultra Labor, laboratório de análises clínicas. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana discute a inteligência artificial e os seus impactos no mercado de trabalho. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor universitário Sérgio Yoshioka. Professor, eu quero voltar nesse início de segundo bloco falando um pouco de uma questão que eu acho que é fundamental nesse cenário, que é a formação dos professores. Como é que você observa esta formação, que é fundamental no impacto dessa sociedade que está se relacionando e vai se relacionar ainda mais com o conceito da inteligência artificial? O que eu penso muito fortemente, penso não na universidade, né, mas principalmente no ensino básico fundamental, que os professores eles têm que ser habilitados, e os alunos também, a entender como funciona, por exemplo, o ChatGPT, como formular, como usar de maneira produtiva, como ser algo educativo, que agregue valor. E os professores também vão ter que ter treinamento. Então, eu sinto falta dos professores do ensino básico fundamental, que é essa formação. Penso eu que o ensino básico fundamental é o ensino mais importante que tem, inclusive pensando nas crianças, para quê? Para que eles desenvolvam competências, habilidades e tudo mais. E o professor ele tem que ter, eu sinto que falta para os professores essa formação, porque se tem uma onda, um tsunami tecnológico tão grande, e às vezes o professor não está tendo oportunidade de quê? De se atualizar, né? Eu vou comentar que muitos cursos de pedagogia atualmente, eles são EAD, e nada contra. Mas o presencial, que é o lado humano de estar junto, ele é importante. E tecnologias novas que têm que ser estudadas, vistas e tudo mais, eu tenho a impressão que muitos dos professores que estão se formando ou que estão no mercado, eles não têm tanto acesso a isso daí. Precisa-se urgentemente trabalhar com isso como uma política, né? Uma política, porque é algo que veio, vai ficar e vai ser usado cada vez mais. E isso daí a gente não pode alijar, né, o professor, a criança, de usar essa tecnologia. Se não fizer isso daí, ele vai ter uma grande prejuízo no ensino, na capacitação, na capacidade dele futuramente de trabalhar, de tudo mais. Então é importante, senão ele vai ser um analfabeto digital. Professor, então, eu acho que pela sua fala você traz um elemento muito importante,
que não está simplesmente focado no professor em si, mas em coisas maiores que refletem, por exemplo, em ações governamentais. Nós estamos falando não é de uma questão local, pontual. A inteligência artificial é uma realidade presente nas relações humanas. E aí, nessa perspectiva, eu queria que o professor falasse um pouco sobre isso. É necessário ações políticas públicas no sentido de alertar para essa nova realidade? Sem dúvida, assim como se fala muito no uso de inteligência artificial em eleições, fake news e tudo mais, um outro lado que é menos comentado, aliás, quase eu não vejo comentário, é justamente de ter políticas para você usar essa tecnologia para o ensino básico, políticas governamentais, eu não falo só do Brasil, mas do mundo como um todo, pensando na capacitação, no ensino dos professores, no ensino das crianças. O que a gente vê muito é regulamentação por questão de eleição, deepfake, etc., no mundo como um todo, mas você não vê tanto nessa parte de educação, pode perceber. Então eu sinto que isso, de uma maneira mundial, precisaria ter uma atenção muito maior com relação a isso. Para quê? Que a gente tenha uma sociedade, construa uma sociedade melhor em cima disso, mas calcada em educação de qualidade, calcado em valores, né? Com a inteligência artificial, a questão de desenvolver a ética, valores em cima, isso é muito importante. E resumindo, né, o que você falou, perguntou, eu acho, né, na minha humilde opinião, que falta, de maneira geral, esse interesse coletivo em trabalhar na educação com inteligência artificial de uma forma mais eficaz para as crianças. Eu quero retomar uma ideia aqui que o senhor até citou no primeiro bloco, mas eu queria um aprofundamento nessa questão, que é a questão da subjetividade humana quando a gente pensa no mundo do trabalho. O DNA dos trabalhos, professor, ele pode ficar, por exemplo, sem características que são próprias das pessoas, de quem realiza um determinado trabalho e que de alguma forma não será suprido pela questão da inteligência artificial. Essa é uma questão também que é discutida neste meio? Sem dúvida nenhuma, né? Anderson, o seu jeito de entrevistar, a sua maneira, a sua competência, a sua simpatia, o seu conhecimento, não vai ser reproduzido por inteligência artificial. Então você é único. E o seu programa, inclusive, tem o seu toque e tudo. A inteligência artificial não vai te substituir nesse ponto. Que é o Anderson, pessoa, indivíduo, que tem um conjunto de valores, conjunto de conhecimento, é seu. Não vai ser possível. Podem fazer uma imagem igual a sua, podem fazer um movimento, mas não é você. Porque o pessoal já faz. Podem colocar a tua voz, mas não é você. Então pode parecer com você, pode ter tua voz, mas não é você. Então esses aspectos, a subjetividade, a pessoa, né, a identidade, eu tenho assim um sentimento muito forte que não dá para substituir. Você pode imitar, mas imitar não é a mesma coisa que o original. Sim. Eu não sei se é essa linha que você pede, mas eu entendo assim, você consegue pôr a imagem, a voz e até algumas coisas, mas não é a mesma coisa que o original, que a pessoa mesmo, né? Eu quero aproveitar então essa sua fala e pedir para que você direcione ela para o campo artístico. Tá. Quais contribuições a inteligência artificial pode dar ou não conseguir contribuir para o campo artístico, professor? O que eu penso, né, na minha humilde opinião? A inteligência artificial é muito baseado em conhecimento, aprendizado que ele tem, né? Vai aprendendo com ter máquina de aprendizado, treinamento, ele vai aprendendo. O que eu vejo na arte, né? A parte artística e tudo, é muito criação, é muita inovação. É muito DNA de quem cria, né? Exatamente. Então o que acontece? Ele vai conseguir criar um certo nível de arte, mas quando a gente fala de inovação, de criação, você falou do DNA, ele não vai ter essa capacidade criativa, ele vai reproduzir algum comportamento, alguma forma que já existe, que a pessoa fala, nossa, que legal, mas uma nova forma, não. Porque essa questão da criatividade, do DNA que você está falando, é de cada um, né? Então esse dom, né, é humano, não tem como máquina substituir, é a minha visão. Ele pode reproduzir coisas do passado, mas criar novas, Eu vou pedir para que o professor faça um comentário em cima de um grande especialista, o Miguel Nicoleles, que é um médico, cientista brasileiro, foi considerado aí um dos 100 brasileiros mais influentes do mundo. Ele fez uma afirmação e eu vou pedir o seu comentário. Ele disse assim, abre aspas, a inteligência artificial
não é nem inteligente e nem artificial. Comente, professor. Eu concordo, né? Na minha humilde opinião, reforço, né, com esse grande cientista brasileiro, que primeiro, né, a inteligência é uma coisa relacionada a ser vivo. A inteligência é alguma coisa relacionada a seres biológicos. Então, já pela definição, por um conhecimento relacionado a isso, como é uma máquina, não é. E a artificial também, ele não é inteligência, né? É um conjunto de programas, de técnicas que emula um conjunto de pensamentos, de comportamentos que o ser humano tem, mas não consegue fazer de maneira total. Então eu entendo, né, a colocação do cientista brasileiro e concordo com ele, que se cria muito uma imagem de que a inteligência artificial ele é igual ao pensamento do ser humano, e não é. Ele é um programa que trabalha, né, com determinadas finalidades, tem capacidade, alta capacidade de processamento, mas criatividade, inovação, feeling, certo? Ele não vai ter. Então, concordo quando ele diz que não é inteligência e também não é inteligência artificial. Ele é um sistema, um programa dedicado para dar uns resultados a partir de entradas, processo e dar um resultado. Com algumas questões que são humanas, mas não totalmente humanas. Essa é a minha humilde visão aí também, viu, Anderson? Em cima da fala do Nicoleles, né? Isso. Professor, eu queria agora uma leitura muito subjetiva sua no que diz respeito a contribuição que a inteligência artificial pode dar para a sociedade no sentido de alcançarmos uma sociedade que encontre uma cultura de paz, uma cultura de respeito e uma cultura que coloque dentro de uma sociedade todas as diferenças que a mesma sociedade possui. Nesse sentido, quais contribuições a inteligência artificial pode fazer com que pode contribuir para que a gente alcance esse tipo de sociedade, professor? O que acontece, né? Para se atingir, ela pode contribuir muito, mas depende das pessoas, que são as pessoas que vão trabalhar com a inteligência artificial, vão utilizar. Ela não é boa, não é ruim, é a aplicação dela. Então, vai depender muito das pessoas, terem pessoas com essa visão que você está comentando, que utilizem dessa maneira. Que da mesma maneira que pode ser uma coisa positiva, ela pode ter um lado destrutivo. Ela pode promover, de acordo com o aprendizado que ela tem, coisas que não são positivas, como de alguma maneira fazer segregação, ter algum tipo de pré-conceito, porque ela não é boa ou ruim, ela vai aprendendo de acordo com a base que tem e de quem está utilizando ela e quem está treinando ela. Então, do ponto de vista, para responder objetivamente, a gente precisa de pessoas boas, com essa visão de mundo, de paz, de construir um mundo melhor, um mundo mais harmônico, utilizando essas ferramentas. E isso que eu acho que a grande diferença são as pessoas. E eu acho que a gente está precisando de pessoas assim na sociedade como um todo. Em outras palavras, o professor até acredita que a inteligência artificial pode contribuir para um mundo Sim. melhor, porém não é uma função simples, então, somente da própria inteligência artificial. Não. É muito do humano, das pessoas, né? A gente tem várias máquinas que a gente utiliza, desenvolve, né? O ser humano produz. Nem todas são utilizadas de maneira correta e para o bem. Então, quem vai dar esse discernimento, no fundo, é o ser humano, é o uso dele, né? Então, é importante que a gente construa pessoas, né? A gente forme pessoas, né? Que diz construir, que tenham, né, o valor ético, a empatia, o respeito por o próximo, que tenham um lado, né, que a sociedade conviva de uma maneira mais harmônica, mais justa, mais correta. E isso são as pessoas. Tá? A inteligência artificial é uma ferramenta, é um uso que tem um grande impacto, mas ela sozinha, hoje, ela não pode determinar algo de maneira autônoma para realizar isso. Vai depender muito do reforço das pessoas que utilizam o programa, desenvolvem essas ferramentas. Interessante. Professor, eu queria muito te agradecer pela presença, pela contribuição, e acredito que é um tema que ele é atual e é um tema que ele impacta diretamente a vida da sociedade de forma geral, e queria muito que o professor fizesse aqui as suas considerações finais e aproveitando fazer um fechamento de todos esses temas aqui que nós conversamos aqui, que agora a gente vai poder levar para o nosso público e, claro, né, mais uma vez agradecer pela presença, pela amizade de sempre e pela partilha. Obrigado, viu, Sérgio? Eu que agradeço, Anderson, assim, a oportunidade de poder compartilhar pensamentos.
Como considerações finais, eu acho que é importante o público entender que a inteligência artificial, assim como outros, é uma tecnologia que vem para ficar. Ela não é boa, ela é ruim, depende da aplicação dela. O que eu penso e é importante as pessoas têm que se capacitar e estudar, né, essas tecnologias, porque ela veio para ficar. Um detalhe, ela é uma tecnologia, ela não é algo que vai, né, dominar o mundo, né? Ela foi criada por seres humanos. Até chegar à singularidade, que ele fala de ganhar autonomia, vai demorar muito, muito mesmo. E o conhecimento que o ser humano tem, ele ainda é muito pequeno perto do que é o universo como um todo. Se a gente olhar para as estrelas, eu reflito, né, para as estrelas, a gente vê uma estrela, a gente vê uma luz que viajou bilhões de anos-luz. Então a gente vê o passado. E o ser humano está no último segundo da criação do universo. Até chegar à inteligência artificial, que é alguma coisa expressa para o ser humano, para poder, né, fazer toda essa modificação, falta muito ainda, né? Muito mesmo. E o que eu penso é uma tecnologia que veio muito poderosa e que vai fazer muita diferença na sociedade. E que as pessoas têm que entender que é algo transitório. Que teve no passado, vai ter agora, são mudanças, né? A gente olhando para o passado, a gente vê que as transições tecnológicas sempre causaram impacto. E impactos positivos na grande maioria, mas também alguns que vão gerar desemprego, vão gerar necessidade de menos pessoas. A própria digitalização já faz isso, né? Você diminui a quantidade de pessoas necessárias para algumas atividades repetitivas. Então as pessoas têm que também buscar, né, e o governo, as empresas têm que buscar alternativas para que essas pessoas tenham, né, atividades para serem feitas que possam contribuir com a sociedade como um todo. Maravilha. Sérgio Yoshioka, mais uma vez, minha gratidão, saúde, paz e que Deus abençoe sempre. Obrigado, viu, querido? Amém. Eu que agradeço você, Anderson. Sempre sucesso, uma grande oportunidade e uma satisfação estar aqui junto com você. Muito obrigado. Viu? Imagina, um abraço, viu? Um abraço. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana discutiu a inteligência artificial e os impactos dela no mercado de trabalho. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor universitário Sérgio Yoshioka. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais!